A gente fez uma discussão logo depois que passou aquele tempo nebuloso aqui nessa casa, e lógico, eu não era vereador nem nada, a gente discutia que o cheiro de mofo de algumas ideias políticas em Macaé relembravam tanto aquilo que ficou para trás e que a gente não quer nunca retornar, mas que não podemos esquecer, para sabermos fazer sempre essa diferença, né? E aí nessa diferença dos encolorados do processo político e daqueles que têm disposição de construir um novo, um mundo novo, a organização dos povos e a liberdade, né? Eu saúdo com muita alegria nosso ex-senador, né? Senador, que é um título que não perde nunca, né, Geraldo Cândido, uma referência política para a gente dentro do Partido dos Trabalhadores, viu? Um lutador, um guerreiro. Saudar nossos companheiros de comissão, né, a professora, a Michele, o seu Lau, o Ronaldo, o Luciano. E aí eu fico aqui, primeiro, muito satisfeito por viver essa história, e aí agradecer até ao Luciano pela iniciativa do projeto de lei. O Luciano foi o autor do projeto de lei aqui, instituindo a Comissão da Verdade. E eu fico me questionando aqui como que a gente pode colaborar, exercendo um primeiro mandato, num momento de renovação política no processo macaense, na história de Macaé, né, e num ano tão especial que são os nossos 200 anos. E que não dá para fingir, né, que aqui na frente eu fico sentado aqui toda terça e quarta-feira naquela última cadeira ali, o Luciano fica do meu lado, que a gente fica virado exatamente para frente do campo de concentração macaense, que era o Ipiranga, né, o ginásio do Ipiranga. Então, não nos deixa perder de vista a nossa tarefa de ser esse divisor de águas desse processo político. Receber as críticas nas redes sociais, Andréia, e não ficar tentando descobrir onde que nasceu, onde que mora, filho de quem, pai de quem, trabalha onde. É natural hoje no nosso processo político a crítica e nos faz avançar para sabermos onde erramos, onde acertamos. Isso é uma conquista da sociedade democrática, da sociedade moderna, não é isso? A gente fala tanto em democracia, e aí a gente vive uma ditadura da mídia. Ronaldo Madeira, doutor Ronaldo, lembrou bem, que nos diz sempre como que a gente deve se comportar, né? Eles eram uns 20 centavos, era isso que não serviam, e agora a Rede Globo teve que pedir desculpas, né? O Arnaldo Jabor teve que reconhecer que não era a ditadura da Rede Globo, né, que eram só os 20 centavos, é todo um processo que tem que ser discutido no Brasil inteiro, o processo de representação política, o processo de participação popular, de garantia da transparência. E, enfim, eu acho que é um momento importante para nosso trabalho parlamentar. O Luciano vai ser talvez um dos grandes aprendizados para mim, e aí, para a liberdade dizer para você também. E, bem, eu lembro aqui Frei Tito dominicano, né, uma referência para mim na atuação de pastoral da juventude. A gente sempre buscava ali ler sobre tudo isso, né, o batismo de sangue lá do Frei Beto, que dizia, no batismo de sangue, tem uma passagem que o Frei Beto disse que não é impossível a conciliação de oprimido e opressor. Né? Então não há conciliação entre oprimido e opressor, né, naquele momento histórico. E muitos anos depois, o Eduardo Galeano, na posse do Evo Meirelles, lá na Bolívia, né, que foi uma outra ruptura, e aí contextualizando as ditaduras terríveis que a América Latina viveu, o Evo e o Eduardo Galeano dizia que o mundo já foi dividido entre oprimido e opressor, entre ricos e pobres, entre norte e sul, e hoje é sobretudo dividido entre indignos e indignados. E aí o lado é a gente que precisa escolher. Isso eu acho que aqui todos nós temos lado, né? Eu acho que esse lado a gente não precisa ficar explicando para ninguém qual é, mas não nos dá o direito de esquecer o que aconteceu com o estudante Edson Luiz,
o que aconteceu com o jornalista Vladimir Herzog, o que aconteceu com o Dandão, o que aconteceu com o seu Lauro, que ele vai dizer para a gente, e com tanta gente que hoje ainda sofre, né, aqui na Nova Holanda, aqui na Nova Esperança, ali nas Malvinas, ali no Botafogo, e por aí afora. Então, para deixar assim uma reflexão interessante, que um dos primeiros contatos de fato de literatura que eu tive sobre a ditadura militar foi esse livro aqui que eu li num primo meu que era seminarista, Brasil Nunca Mais. Organizado por Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele pega diversos relatos e diversos documentos para dizer que é um relato para a história. E a partir dali eu comecei a entender que não pode deixar de ser contado tudo o que aconteceu. E nesse livro tem uma passagem interessante, eu estava aqui folheando para encontrar, e aí eu encontrei que é um pensamento do indígena, de uma aldeia lá de Minas Gerais, o Quelé Maticali. Ele diz o seguinte: meu pai contou para mim, eu vou contar para o meu filho, e quando ele morrer, ele conta para o filho dele, e assim ninguém esquece. A tarefa nossa, seu Lauro, em especial todos os ferroviários, seu Lauro representando aqui, é que Macaé não esqueça e que possa fazer sempre esse corte, essa diferenciação de todo o processo, porque ainda hoje nós temos remanescentes de um lado e de outro lado. Nós temos um espaço importante como esse aqui, que é o Palácio Cláudio Moacir, um advogado, defensor de presos políticos aqui em Macaé, e nós vamos deixar esse espaço, que é um espaço muito pujante, valoroso, bonito, mas que tem talvez um outro simbolismo que não podemos deixar de entender. Então, agradecer a oportunidade, parabenizar todos nós aqui e dizer, seu Lauro, que a gente está à disposição para construir tudo isso e que essa história não pode ficar para trás. Ivânia? Então, um abraço a todos, boa noite, estou muito satisfeito.